Olá, sejam bem-vindos à nossa segunda aula sobre contração muscular. Agora que já falamos da contração muscular esquelética, vamos partir para os músculos lisos. O músculo liso não possui estriações, por isso recebe esse nome, e é formado pela associação de células longas, mais espessas no centro e que vão se afilando até as extremidades. Elas possuem um núcleo único e central, e esse músculo está presente, por exemplo, nas nossas vísceras. Essas células musculares lisas são mantidas unidas por uma rede muito delicada de fibras reticulares que amarram as células umas às outras de tal maneira que a contração simultânea de apenas algumas ou de muitas células se transforma na contração do músculo inteiro. O sarcolema dessas células apresenta uma grande quantidade de depressões, as cavéolas, e essas cavéolas contêm os íons cálcicos que serão utilizados para dar início ao processo de contração. Uma questão interessante é que as cavéolas sugerem um sistema rudimentar análogo ao sistema de túbulos transversos do músculo esquelético, e quando o potencial de ação é transmitido para dentro das cavéolas, acredita-se que estimule a liberação de íons cálcio a partir dos túbulos sarcoplasmáticos contíguos da mesma forma que os potenciais de ação nos túbulos transversos do músculo esquelético, só que em uma menor proporção. Além disso, comumente, duas células musculares lisas adjacentes formam junções comunicantes que participam da transmissão do impulso de uma célula para outra. Uma estrutura importante das células musculares lisas são os corpos densos, que são estruturas densas aos elétrons e que se localizam principalmente na membrana dessas células, mas existem também no citoplasma. Esses corpos densos do músculo liso desempenham o mesmo papel que os discos Z do músculo esquelético. Temos também no sarcoplasma das células musculares lisas filamentos de actina estabilizados pela combinação com tropomiosina. Entretanto, não existem sarcômeros nem troponina, e os filamentos de miosina só se formam no momento da contração. Essas células musculares contêm miosina 2, cujas moléculas se conservam enrodilhadas e, quando elas se combinam com o radical fosfato, se estiram e viram filamentos. Os músculos lisos são classificados em multiunitário e unitário. O músculo liso multiunitário é composto por fibras musculares separadas e discretas, que se contraem independentemente das outras. Alguns exemplos desses músculos são o músculo ciliar do olho e os músculos piloeretores, que causam a ereção dos pelos quando estimulados pelo sistema nervoso simpático. Já o músculo liso unitário, também chamado de sincicial ou visceral, é composto por milhares de fibras musculares lisas que se contraem juntas, que são ligadas por muitas junções comunicantes, das quais os íons fluem livremente de uma célula para outra, de forma que os potenciais de ação ou simples fluxo de íons podem passar de uma fibra para a seguinte e fazer com que se contraiam em conjunto. Esse tipo de músculo pode ser encontrado nas paredes da maioria das vísceras do corpo e dos vasos sanguíneos. O músculo liso não possui junções neuromusculares bem especializadas como no músculo esquelético. As fibras lisas são inervadas pelas fibras nervosas autônomas que geralmente se ramificam difusamente na extremidade superior do folheto de fibras musculares. Geralmente, essas fibras nervosas não fazem contato direto com a membrana da fibra muscular lisa, mas formam junções difusas que secretam o neurotransmissor, que pode ser acetilcolina em algumas fibras e norepinefrina em outras, sendo que em alguns casos ambos os transmissores estão presentes. Em alguns órgãos, as terminações colinérgicas estimulam e as adrenérgicas inibem a contração, enquanto em outros ocorre o contrário. Nas fibras lisas, a maioria dos terminais axonais apresenta múltiplas varicosidades distribuídas ao longo de seus eixos. Nesses pontos, as células de Schwann, que envolvem os axônios, são interrompidas para que o transmissor seja secretado através das paredes dessas varicosidades. No caso do músculo liso unitário, há muitas camadas de células musculares, então as fibras nervosas inervam frequentemente apenas a camada externa, e a excitação muscular passa dessa camada externa para as internas, por condução do potencial de ação pela massa muscular ou por difusão da substância transmissora através das junções comunicantes. Já no músculo liso multiunitário, cada célula é estimulada de forma independente por um neurotransmissor que é liberado das varicosidades nervosas autônomas. O mecanismo de contração das células musculares lisas possui particularidades que o diferenciam do músculo esquelético. Primeiramente, há o estímulo do sistema nervoso autônomo, que faz com que os íons cálcio migrem do meio extracelular para o sarcoplasma, através de canais da membrana plasmática especializados para o transporte desses íons.
A membrana celular do músculo liso apresenta muito mais canais de cálcio controlados por voltagem do que o músculo esquelético, mas possui poucos canais de sódio controlados por voltagem. Então, o sódio participa pouco na geração do potencial de ação na maioria dos músculos, e o fluxo de íons cálcio para o interior da fibra é o principal responsável pelo potencial de ação. No caso do músculo liso, o retículo sarcoplasmático, que é um depósito de cálcio nos outros dois tipos de tecido muscular, não é a principal fonte de cálcio. Na verdade, esse cálcio é proveniente do meio extracelular. Então, os íons cálcio entram na fibra e se combinam com as moléculas de calmodulina, que é uma proteína com afinidade a estes íons, formando o complexo cálcio-calmodulina. Esse complexo ativa a enzima quinase presente na cadeia leve da miosina 2, chamada de miosina quinase. Assim, uma das cadeias leves de cada cabeça da miosina 2, chamada de cadeia reguladora, é fosforilada por essa miosina quinase. Quando são fosforiladas, essas moléculas se distendem, tomam uma forma filamentosa, deixando descobertos os sítios que têm atividade ATPase e se combinam com a actina. Essa combinação libera energia do ATP, que promove a alteração conformacional da cabeça da molécula de miosina 2 e o deslizamento dos filamentos de actina e de miosina 2 uns sobre os outros, como ocorre no músculo esquelético. Essas proteínas motoras, a actina e a miosina 2, estão ligadas a filamentos intermediários de desmina e de vimentina e se prendem aos corpos densos da membrana da célula, e isso provoca a contração da célula como um todo. Uma questão existente é que a força de contração do músculo liso tende a ser muito dependente da concentração dos íons cálcio no líquido extracelular. Para o músculo voltar ao estado relaxado depois de ter contraído, precisamos retirar os íons cálcio dos líquidos intracelulares, o que é feito por meio de uma bomba de cálcio que bombeia os íons cálcio para fora da fibra do músculo liso novamente para o líquido extracelular, ou ao retículo sarcoplasmático em um menor grau. O cálcio é então liberado da calmodulina com a diminuição de seu nível na célula. Além disso, ocorre a fosforilação da cabeça da miosina, uma reação que é catalisada pela enzima fosfatase da miosina, que está localizada nos líquidos da célula muscular lisa, e cliva o fosfato da cadeia leve reguladora. Uma questão interessante do músculo liso é que a membrana desse tipo de músculo contém muitos tipos de receptores proteicos que podem iniciar o processo contrátil. Então, os sinais nervosos, estímulo hormonal, estiramento do músculo e vários outros estímulos são capazes de ativar a contração. Então, agora nós podemos notar as diferenças entre a contração do músculo liso e estriado esquelético. O músculo liso é composto por fibras bem menores, não possui troponina e sarcômeros, não apresenta junções neuromusculares elaboradas, as placas motoras, como o músculo esquelético. O músculo liso pode ser estimulado tanto por acetilcolina como por norepinefrina e contém corpos densos. Além disso, a maioria dos músculos esqueléticos contrai e relaxa rapidamente, e a maior parte da contração do músculo liso é uma contração tônica prolongada, que pode durar horas ou dias. O músculo esquelético requer mais energia para sua contração. A força máxima da contração geralmente é maior no músculo liso do que no músculo esquelético, e a principal fonte de íons cálcio no músculo liso é o meio extracelular, e a do músculo esquelético é o retículo sarcoplasmático. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que ela possa ter contribuído com a sua aprendizagem. Muito obrigada pela atenção e bons estudos!